Olá, sejam todos bem-vindos ao Instituto Fabiano Pires. Nós estamos começando uma nova série e essa série tem como tema o que o Novo Testamento fala sobre casamento. Você já percebeu que quando nós resolvemos estudar a Bíblia, nós temos algumas dúvidas, isso é muito normal, e dentre essas dúvidas vão surgindo algumas questões muito particulares que nós gostaríamos, inclusive, que houvesse um resumo desse determinado assunto para que nós pudéssemos tirar, então, aquelas dúvidas que vão surgindo ao longo do processo de leitura, de estudo e de assimilação da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos dar início com essa aula introdutória sobre casamento, nessa série o que o Novo Testamento fala sobre casamento. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, a sua família, e quem sabe será um ponto também norteador para que você possa ser canal de bênção levando essas informações a outras pessoas. Antes de nós iniciarmos, gostaria que você se cadastrasse no nosso canal, caso você não seja inscrito aqui. Também que você pudesse curtir esse vídeo para que ele se torne relevante e chegue ao maior número possível de pessoas. E também que você pudesse compartilhar aí com 3, 5 pessoas pelo menos do seu convívio, a fim de que essas informações possam chegar lá e abençoar também essas pessoas, tá bom? Bem, eu quero começar essa aula nossa introdutória, citando um texto de Gênesis 2, versículo 24. Aí de repente você pode dizer, poxa, mas o senhor não disse que a temática, ou seja, a série tem como tema o que o Novo Testamento diz a respeito do casamento? Sim. Só que eu quero começar com esse texto porque ele por 3 vezes pelo menos, ele é repetido no Novo Testamento e eu vou fazer a menção do mesmo através da primeira citação, não é? Ou seja, da primeira fonte que nós temos conhecimento, que é justamente o Gênesis, que diz o seguinte, 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, nesse texto aqui, repito, ele é por pelo menos mais 3 vezes repetido lá na frente, já no Novo Testamento, inclusive o próprio Jesus chegou a citar esse texto bíblico. Nós temos aqui a informação de que o Senhor Deus está dizendo que é justamente o fato de o homem tomar a decisão de se casar com uma mulher é que o faz consecutivamente decidir-se por deixar pai e mãe para começar a construir a sua própria história. Ora, todos nós sabemos, é mais que evidente, que nós começamos a nossa história com os nossos pais. Então nós nascemos e passamos um bom tempo junto com eles. E quando eu falo pais, eu estou falando de pais ou responsáveis, não importa quem foi ou quem foram as pessoas que tiveram essa responsabilidade de te dar as primeiras informações sobre criação, sobre mundo e daí por diante. Então, quando nós nascemos, nós somos criados por pessoas e depois, já numa fase mais adulta, seja numa adolescência, numa juventude, ou quem sabe já mesmo como ser humano adulto, eu estou falando isso especificamente no que se relaciona à questão da idade, nós tomamos a decisão então pelo casamento, ou seja, nós vamos deixar aquela história de solteiro para que nós comecemos a construir uma nova história agora como casados. E a primeira informação que nós temos que entender, e inclusive é consecutivamente o tema dessa nossa primeira aula introdutória, que é o casamento é uma instituição divina, nós precisamos então, já de maneira introdutória, dizer que o casamento não é uma ordenança de Deus, casamento não é um mandamento do Senhor Deus. Na verdade, casa-se quem quer. Ninguém é obrigado a se casar. Só que uma vez que a pessoa decide pelo casamento, ela tem que entender que o casamento é sim uma instituição de Deus. E se é uma instituição de Deus, ele dá muito valor a essa instituição, porque para ele de fato é muito cara. Então fica aqui inclusive já nesse primeiro momento a informação de que não podemos ter o casamento como se fosse uma brincadeira de pessoas irresponsáveis, como se fosse algo que não tivesse tanto valor, que simplesmente pelo fato de que a nossa sociedade tem defendido valores bem diferentes daqueles que a palavra de Deus traz para nós como normativa, de conduta, de fé, não é por isso que nós temos que considerar o casamento como se realmente ele não fosse uma instituição que vem da parte do Senhor Deus. Foi o Senhor Deus quem criou o casamento, tanto é que a Bíblia vai dizer no Gênesis que o Senhor Deus faz o homem e a mulher, os casa, eles se tornam uma só carne e eles começam então a construção da história deles como seres humanos, que deram início, então, consecutivamente a toda a espécie, né? A toda a nossa raça, a todos os seres racionais que existem nesse planeta.
Então, Deus sempre teve e sempre terá muito carinho por essa instituição, porque ela faz parte de um projeto maior. Lá no Gênesis, nós temos Deus criando o homem e a mulher, e quando Deus os casa, é mais que evidente que o Senhor Deus estava fazendo com que houvesse ali uma espécie de um suprimento de necessidades de ambas as partes. Então, ambos, homem e mulher, estariam se complementando, e dentro desse complemento estaria justamente a condição de um suprir para com o outro as suas necessidades físicas, por exemplo, as necessidades no âmbito sexual, as necessidades emocionais, as necessidades relacionais e daí por diante. Então, nós temos uma série de necessidades que o homem supre para com a sua esposa supre para com ele. Então, isso é ou faz parte, né, do projeto inicial de Deus. Evidente que também que Deus tinha o projeto de fazer com que esse homem e essa mulher tivessem relações íntimos sexuais para que gerassem filhos, esses filhos fossem colocados no mundo para que dessem sequência, então, à história da humanidade e todo o planeta fosse literalmente povoado. Nós temos também um projeto divino para que esse primeiro casal viesse a ser o primeiro casal a governar as coisas criadas, e essa ação de governo passaria a aquelas outras pessoas que surgiriam a partir deles. Então nós temos todo um contexto, nós temos um projeto maior de Deus em andamento, e Deus, então, repito, sempre teve muito carinho por essa instituição chamada casamento e com certeza vai continuar tendo muito carinho. Se foi uma coisa que ele criou para um projeto que se iniciou lá atrás, há milênios, esse projeto continua ainda em desenvolvimento a partir da nossa geração, porque na medida em que nós vamos nos casando, gerando filhos, esses filhos vão crescendo, casando, gerando outros filhos, e aquilo que Deus havia projetado vai só sendo dado sequência. O que nós precisamos entender é que quem se casa, é mais que evidente, vai começar a vivenciar uma vida a dois que é muito diferente daquela vida de solteiro. Nós vamos chegar a estudar aí no vídeo, quando nós falarmos sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, uma das informações ou uma das afirmações de Paulo quanto ao casamento, quando ele chega a dizer o seguinte: eu gostaria muito de livrá-los de algumas circunstâncias meio complexas do casamento, dentre elas algumas responsabilidades que vocês vão adquirir que antes vocês não tinham quando solteiros. Então, na verdade, Paulo não está proibindo o casamento, só está dizendo que o casamento vai trazer consigo uma série de responsabilidades e compromissos que antes os solteiros não tinham, e é preciso entender isso. Então, uma pessoa solteira vai adquirir muitas responsabilidades que outrora não fazia parte do seu dia a dia, até porque agora a vida vai mudar completamente, não é? Agora não é apenas uma pessoa, são duas que se transformam em uma e depois vão dar sequência através da vinda dos filhos. Isso nos diz automaticamente que, a despeito de termos muitos direitos enquanto casamos, né, ou quando casamos, nós adquirimos muito mais deveres. Então você tem direitos quando você se casa? Claro que tem. E esses direitos são supridos, repito, por aquelas questões que fazem parte das nossas necessidades, que são supridas pela outra parte. Isso é um direito que você tem, e é claro que isso que você precisa será suprido na medida que vocês bem se relacionarem um com o outro. Mas, em contrapartida, é preciso entender também que as responsabilidades serão muito grandes, porque agora você vai deixar de cuidar apenas de si mesmo para começar a cuidar de outra pessoa. Nós vamos, inclusive, estudar um texto também muito bacana sobre a árvore e os seus frutos, e você vai perceber o quanto que você tem esse dever de cuidar da outra pessoa, mas nós vamos chegar lá em momento oportuno, tá bom? Então, quando o homem e a mulher entendem essa dinâmica do casamento, é óbvio que tudo se torna mais leve, porque na medida em que você sabe que você tem os seus direitos, mas que você tem muito mais deveres, você caminha nesse direcionamento e para, inclusive, com essa ideia de ficar o tempo todo apontando o dedo, transferindo responsabilidade, fazendo julgamentos, fazendo cobranças indevidas e daí por diante. Você se torna uma pessoa mais amadurecida e, por conta disso, você, inclusive, para de ficar olhando só para o seu umbigo. Nós, como seres humanos, principalmente influenciados por alguns tipos de costumes, de falas, de bandeiras e, por que não dizer, de influências de determinadas pessoas na sociedade, nós achamos muito comum ficarmos preocupados só com as nossas necessidades, olhando só para o nosso umbigo e não entendemos que para que o casamento de fato dê certo como instituição divina, nós temos que olhar para o bem do todo, para o contexto que faz parte daquilo que vai trazer benefício para ambas as partes. Então, quando nós fazemos isso, é mais do que certo que nós vamos ter muito sucesso
dentro daquilo que nós estamos projetando e, por que não dizer, dentro daquilo que nós estamos vivendo. Inclusive, eu tenho muito corriqueiramente o hábito de afirmar que o casamento é uma sociedade limitada entre apenas dois sócios, marido e mulher. Então, se é uma sociedade limitada, então são poucos sócios. Nesse caso, são apenas dois. E quando você tem uma sociedade, o que é que você faz? Você trabalha para o bem do todo, porque tudo aquilo que afeta você vai afetar outra pessoa, positivo ou negativamente falando. Então, na verdade, o casamento é uma sociedade limitada de dois sócios, onde os dois trabalham para o bem comum, para o bem, de tal forma que eles possam ficar satisfeitos com todos os resultados que um está fazendo, mas que os dois também fazem em conjunto. Então, nessa primeira aula introdutória, dizendo que o casamento é uma instituição divina, nós temos que entender que vai depender de fato, muito especificamente, do casal, do marido e da esposa, para que esse casamento possa ser extraordinário. E é mais do que evidente que o seu hoje pode ser muito bom com seu cônjuge, mas o amanhã pode ser extraordinário. É o que eu costumo dizer, não é? O hoje é muito bom, mas o amanhã pode ser extraordinário. Por quê? Porque isso vai depender dos investimentos que vocês vão fazer nesse relacionamento. Lembre-se que, na verdade, quando uma pessoa chega ao divórcio para decidir por um novo casamento, se essa pessoa não mudar de comportamentos, os problemas vão seguir essa pessoa, o que implica que, na verdade, a situação que leva alguém ao divórcio não é o relacionamento propriamente dito, mas são as pessoas que estão nele envolvidas. Então, se essas pessoas não mudarem de comportamento, não importa quantos casamentos pelos quais elas venham a passar, sempre os problemas vão acompanhá-las, porque elas não mudaram de rota, não mudaram de rumo, não mudaram de mentalidade, consequentemente não mudaram suas ações. Que todos nós entendamos, mais uma vez repito, que casamento é uma instituição divina, que Deus dá muito valor e nós temos também que dar muito valor a essa instituição e não tê-la como se fosse, talvez, quem sabe, algo desprezível, que se não deu certo, simplesmente vamos largar e vamos partir para outra. Pensa nisso.